Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? E a gente vai ver derivadas parciais. Então, a gente já praticamente fechou a parte de limites. Claro que os limites ainda vão aparecer. Aliás, gente, um detalhe, tá? A partir de agora, muita coisa vai se acumulando. Porque, assim, a gente ainda está nesse tema central, que são funções de duas variáveis. Então, assim, não estranhe se na prova cair alguma coisa, um limite, por exemplo. Pode acontecer, até porque uma derivada parcial é o limite, a gente vai ver isso. Não estranhe se na sua prova cair alguma coisa de gráfico ou de curvas de nível, que ainda é dentro do assunto de funções de duas variáveis, tá bom? Inclusive, falando nisso, eu queria ainda resolver uma questão de limite com vocês, só mais uma, e a gente começa o assunto de hoje, tá bom? Então, já escolhi aqui uma questão, que é uma questão ainda da aula passada, então deixa eu passar aqui para o slide dela. Eu quero resolver com vocês essa que vai aparecer aí para vocês. Ó, verifique se a função abaixo é contínua. E eu vou resolver ela porque ela foge um pouco do tradicional, do que a gente está acostumado na hora que vai resolver uma questão que envolve limite. Então, ainda na aula passada, e não se engane, tá? Isso aí pode cair na prova ainda, já que os assuntos são muito próximos agora. Então, função g é x vezes y sobre x mais y e aqui é 0. Pronto, vamos fazer. Gente, ele quer que a gente verifique se essa função aqui ela é contínua. Então, o que nós já sabemos? O que é uma função contínua? Primeiro, para a gente falar de continuidade, você tem que falar de pontos do domínio da tua função. Então, nesse caso aqui, se eu fosse te perguntar qual é o domínio da minha função, o que você diria? Qual é o domínio? Qual é o domínio dessa função? Muito bem, vamos ver se é isso mesmo, né? Olha só. Primeiro, o que a gente sabe aqui? O que a gente sabe? A gente sabe que essa função aqui, essa função g, ela se comporta de duas formas diferentes. Ela se comporta de uma maneira na origem, ou seja, no 0, 0, e fora da origem ela se comporta de uma outra maneira. Então, assim, na verdade aqui, no 0, 0, o domínio existe, tá? Porque está definido como 0, e não como uma função de cima. Então, a origem ela faz parte do domínio. Quem mais faz parte? Ou melhor, tem alguém que não faz parte do domínio dessa função? Aí a gente vai ter que ver agora para o segundo caso. No caso que a função é 0, 0, o domínio está aqui, é 0. Ele existe. Né? O 0, 0 faz parte do domínio. Agora, e quando não é 0, 0? Aí ela se torna essa função aqui. Essa função aqui, onde ela é contínua? Ela é uma função racional. A função racional, ela é contínua em todo o seu domínio. Então, no final, qual é o domínio da função? Aí eu te pergunto, tem alguma restrição aqui para essa função? Tem. Qual é a restrição? O denominador não pode ser 0. Então, nesse caso, o que não pode? X mais y tem que ser diferente de 0. O que significa também que o y tem que ser diferente de menos x. Então, se eu fosse desenhar o domínio da minha função g, lembrando que o domínio está no plano cartesiano, então teria que fazer o plano aqui, plano xy. Como é que seria o domínio? Bom, eu primeiro desenharia essa reta, menos x, né? Então, eu faria aqui uma reta, deixa eu pegar aqui outra cor azul. Ó, então, essa reta azul é a reta menos x. Só que eu acabei de dizer que o y tem que ser diferente de menos x. Quer dizer que essa reta aqui são os pontos que não fazem parte do domínio. E quem faz parte do domínio? Todo o resto. Tá? Então, o meu domínio seria todo o resto aqui do plano cartesiano. Só que só falta um detalhe aqui nesse meu gráfico. O que é, gente? Só tem um detalhe que está faltando aqui.
Está completo esse domínio aqui para a função g? Ainda não está completo, só falta um detalhe. Qual é o detalhe? Que por mais que essa reta ela passe pelo 0, 0, mas o 0, 0 foi salvo do domínio. Porque no 0, 0 a função se comporta de outra forma, e não como esse daqui. Então o 0, 0 ele faz parte do domínio, tá? Então vou colocar ele de amarelo aqui. Então, esse é o domínio da minha função, é tudo que está de amarelo. Então só não faz parte do domínio essa reta azul aqui, com exceção da origem. Esse é meu domínio. Claro que essa não é a questão pede só para verificar se é contínua. Então olha só, eu sei que em todos esses pontos aqui, ó, não vou incluir a origem por enquanto, em todos esses pontos, a minha função ela é contínua. Por quê? Porque ela se comporta como uma função racional. A função racional ela é contínua em todo o seu domínio. Então, só nos resta saber, no 0, 0, o 0, 0 faz parte do domínio, mas a pergunta é, ela é contínua nesse ponto? Bom, eu sei que nesse ponto a imagem da minha função é 0. Então, como é que eu vou saber se é contínua ou não nesse ponto? Eu vou ter que calcular o limite da função para xy tendendo a 0, 0. Se esse limite for igual a 0, é porque ela é contínua. Acabou. Se esse limite for diferente de 0, for igual a 1, igual a 2, ela não é contínua. Ou, se o limite não existir, ela também não é contínua. Tá? Essa é a nossa condição. Então, para este limite, o limite dessa função, vamos fazer aqui. Eu quero calcular o limite de g de xy quando xy tende a 0, 0. Se o xy está tendendo a 0, 0, ele não é o próprio 0, 0. Se ele não é o próprio 0, 0, a função se comporta como essa função aqui de cima. Então, eu vou ter limite de x vezes y sobre x mais y. Isso quando xy tende a 0, 0. Ficamos assim. Tá? Bom, eu tenho duas possibilidades. Eu posso pensar que esse limite existe, eu posso tentar provar. Usando fatoração não dá. Poderia tentar mostrar que é limitado, alguma coisa, ou talvez esse limite não exista. E eu vou tentar provar por caminhos. Bom, se você está pensando que esse limite existe, então provavelmente você ia tentar dividir ele em duas funções, né? Ia ficar x sobre x mais y vezes y. Você tem aqui uma função que vai para 0, só que você se pergunta, essa função aqui ela é limitada? Aí você vai dizer, porque ó, x é menor ou igual que x. Claro, porque eles são iguais, na verdade. Então, x é menor ou igual que x mais y. Eu só acrescentei mais alguém aqui. Tá certo isso, gente? Não, isso está errado. Né? Por que está errado? Olha, porque quem me garante que o y ele veio para somar? Não, ele pode ser alguém ó, que veio para diminuir. Né? Pode ser uma pessoa negativa aqui. Né? Você não sabe. Então, isso aqui, ó, você não pode garantir que é menor ou igual. Então, não. Você não tem a limitação. Essa que é a verdade. Se eu não tenho a limitação, vamos tentar, então, provar que esse limite não existe. E aí, então, eu vou tentar provar por caminhos. Como é que eu vou fazer, então? Vamos lá. Bom, eu vou pegar e pensar alguns caminhos, né? Quais são os caminhos, assim, os mais básicos que a gente costuma usar aqui, gente? Me digam um aí. T e 0, né? Esse é um dos mais básicos. Então, eu posso pensar aqui em α1 de t como sendo t e 0. Está aqui. Aí, nesse caso, você já sabe como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar limite. Vamos lá. Aqui vai ficar, no lugar do x vai ficar t, no lugar do y vai ficar 0. Então, vai ficar 0 sobre t, quando t tende a 0. Isso aqui vai dar 0. Pronto. Aí agora a gente teria que pensar numa outra função, no outro caminho para esse limite aqui, querendo que esse limite aqui ele seja diferente. E aí, o que a gente faz nesse caso? Bom,
Aí, provavelmente você pensaria, professor, agora eu vou tentar se eu tentei o t e o zero, vou tentar o zero e o t. Mas não, vai dar zero. Eu posso tentar então o t e t. Mas vamos ver, se eu colocar t e t aqui, gente, vai ficar t vezes t, t quadrado, t mais t, 2t. Ia simplificar, quando o t vai para zero, isso aqui também vai para zero. Tá? Então não ia dar certo. E agora? Aí tá, a gente não vai perder muito tempo aqui. A verdade é que essa questão ela não é trivial mesmo. Você pode pensar em muitas curvas e no final elas vão para zero. Só que esse limite não existe mesmo. Então eu vou te dar aqui a curva que realmente o limite ele vai ser diferente. E qual é a curva? Essa daqui, ó. Professor, de onde o senhor tirou que era esse limite, né? Como é que eu ia saber? Você já sabe a resposta, né? Eu sempre falo aqui. A curva correta seria uma delas, né? T e t quadrado menos t. Essa curva aqui. Essa curva passa pelo 0, 0, o que você acha? Ela passa pelo 0, 0. Quando? Quando t é igual a 0. Vai ficar todo mundo 0 aqui. Tá? Então ela passa pelo 0, 0. Ok. Ela é contínua? É. Então ela é válida. Quando eu jogo essa curva nessa função, vai ficar limite quando t tende a 0. Vamos lá. No lugar do x é t, no lugar do y é t quadrado menos t. Então vai ficar esse vezes esse. Vai ficar t ao cubo menos t quadrado dividido. Aqui embaixo eu vou ter o x, que é t, mais o y, que é t quadrado menos t. Simplifico. Aqui em cima posso colocar em evidência o t quadrado. Então eu vou ter limite de t quadrado vezes t menos 1 dividido para t quadrado quando t tende a 0. Simplifico e no final eu vou ter isso aqui, ó, t menos 1. Quando t tende a 0 vai ficar 0 menos 1. Resposta é menos 1. Então pronto, consegui. Achei dois caminhos diferentes que me dão resultados diferentes. Qual é a minha conclusão? Esse limite aqui, ele não existe. O que significa que a minha função ela não é contínua, tá? No 0, 0. Não é contínua no 0, 0. Nos outros pontos do domínio ela é contínua, mas no 0, 0 ela não é, tá? Porque o limite ele não existe, apesar de que a função tem imagem. Gente, isso aqui é interessante porque, ó, o que a gente estava vendo aqui? Que se isso aqui é o domínio da minha função, está aqui o domínio, ó. Se lá no domínio você resolve se aproximar do ponto 0, 0 por essa reta aqui, ó, xt, y, 0, é como se você estivesse se aproximando aqui em cima do eixo x. Então, quando você se aproxima lá no domínio, em cima do eixo x, o teu limite vai para 0. Se tu escolhe te aproximar em cima do eixo y, ele também vai para 0, que seria a curva 0 e t. Se tu escolhe percorrer esse caminho aqui, linha reta, ó, numa linha reta, também é para 0. E tu ia escolher vários e vários caminhos que isso aqui ia dar 0. Mas quando tu escolhe esse daqui, e quem é esse daqui? Isso aqui é a função, ó, y. Se eu fosse te pedir para desenhar o gráfico disso daqui, ó, tudo que eu estou falando aqui são coisas que a gente já viu. Então, se eu fosse pedir para você desenhar o gráfico disso aqui, seria o gráfico da função y igual a x quadrado menos x, cujas raízes são 0 e 1. Então, seria essa curva aqui, ó. Seria essa curva aqui, no 0 e no 1, com cavidade para cima. Então, se eu escolho me aproximar desse ponto por meio desta parábola, aí eu já não alcanço o valor 0, eu alcanço o valor menos 1. Isso tudo no domínio. Ainda tem lá a imagem. Para ficar mais interessante essa questão, eu já programei ela no GeoGebra. Vou mostrar para vocês.
Né? Como é que pode? Quando eu sigo esse caminho aqui, eu chego no valor diferente para minha função. Então, vou mostrar aqui. Então, vai aparecer para vocês, ó, esse daí é o gráfico da nossa função. A função é xy sobre x mais y. E aí, o que eu fiz aqui? Eu já coloquei na imagem todos os pontos se eu fosse seguir aqueles dois caminhos, um em linha reta e o outro em forma de parábola. Então, ó, por exemplo, se eu fosse seguir um caminho em linha reta, eu estou bem aqui, ó, esse seria um caminho, é o caminho azul. Mas eu também posso seguir um caminho em forma de parábola, que seria essa imagem aqui, ó, essa linha azul claro. Então, você tem o azul claro e o azul escuro. Aí eu posso colocar, ó, só para a gente comparar, eu posso colocar aqui o ponto A em cima da reta azul, do caminho azul, e posso colocar o ponto B, o ponto laranja aqui, ó, em cima do caminho que é uma parábola. E aí eu posso fazer com que esses pontos se aproximem da origem, né, do 0, 0. Então, ó, parece que esses pontos vão chegar no mesmo lugar, mas quando eu estou me aproximando aqui da origem, ó, aí pronto, aí dá para ver que eles não vão para o mesmo lugar. Dá para ver, ó, que o ponto A, que é o vermelhinho, ele está indo para 0, vai chegar aqui em 0, enquanto que o meu ponto B, aqui, ó, ele vai chegar bem aqui. E aqui é o menos 1. Tá? Então é isso que está acontecendo. Ó, quando chega bem aqui perto da origem, eles vão para valores diferentes, o A e o B, para caminhos diferentes. Olha, olhando assim por cima, aqui, ó, você consegue ver uma reta e você consegue ver aqui, ó, a parábola com cavidade para cima, passando pelo 0 e pelo 1. Isso aqui é ela na sua imagem. Deu para entender, gente? Interessante, né? Estou dizendo que as coisas aqui ficaram mais interessantes agora que você está com uma função de duas variáveis. Pois é. Então, isso é limite. A partir de agora, você já sabe como calcular limites de funções de duas variáveis. Hoje, então, a gente vai iniciar o assunto de derivadas. Claro que eu preciso definir com vocês o que é uma derivada. Agora, nós estamos em funções de duas variáveis. Então, se eu te perguntasse o que é uma derivada, como é que você me definiria? Né? Como é que você falaria para mim? Então, ó, não é tão fácil definir uma derivada aqui para funções de duas variáveis. Porque lá no cálculo 1 era mais intuitivo, ou melhor, no cálculo 1 você já está tão acostumado a calcular derivada que o seu cérebro já vai assim, automaticamente, começa a calcular. Né? Por exemplo, lá no cálculo 1 você tinha f de x igual a x quadrado. Aí, se eu te pedisse, calcula a derivada para mim, você prontamente 2x. O que você fez? Você aplicou uma regra de derivação. Ok. Só que agora, em funções de n variáveis, em particular em funções de duas variáveis, já não é mais tão simples assim. Então, por exemplo, você tem aqui f de xy igual a x quadrado mais y quadrado. Se eu pedisse para você, derive essa função, o que você faria? Talvez você chegasse, tá, eu sei, pessoal, vou aplicar a regra de derivação aqui e aqui, no x e no y. E pronto, acabou. Né? Então, ficaria 2x mais 2y. Ou então, depende da função, ó, e se tiver assim, xy, você vai aplicar a regra em quem aqui? Da derivada que você conhece. Tá? Então, não é tão fácil assim, não é tão direto passar do cálculo 1 para o cálculo 2 nessa questão de derivadas. Não é tão direto. E até porque, o que seria a derivada aqui no cálculo 2? Porque você sabe que a derivada no cálculo 1 é o coeficiente angular da reta tangente. Né? Ou é a taxa de variação instantânea, quando você tem um quociente de Newton ali. Tudo isso você já sabe. Agora a pergunta é, em cálculo 2, como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro que em cálculo 2, não vai existir um único tipo de derivada. Mas o principal tipo que a gente vai ver muito aqui são as derivadas parciais. Então, é por elas que a gente vai começar. Você já vai entender por que esse nome, derivadas parciais. Olha, antes de eu dizer aqui a definição, eu já vou dar um exemplo prático. Né? Engenheiro gosta disso, né? Que logo a pessoa me dê logo aí o exemplo,
né, ou físico. Então, me dê logo o exemplo aí, não quero saber de teoria. Tá, então vamos lá. Vamos voltar para aquela função lá, que eu disse ainda agora. F de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, aí eu tenho duas variáveis, né? E aí que está o problema. Se eu tenho duas variáveis, o que é derivar para mim agora? Mas vamos imaginar que uma das variáveis esteja fixada. Ou seja, eu digo que o y, por exemplo, ou o x, é um valor específico. Exemplo. Digamos que eu diga para você, olha, ao invés de tu lidar com todos os pontos x, y do domínio, eu quero só que tu pegue esses pontos aqui, que é o ponto, sei lá, x e 2. Com isso, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o y ele está fixo no valor 2. Eu simplesmente travei o y lá. Porque até então, gente, uma função dessa, o x e o y podem assumir qualquer valor. Não é verdade? Ainda mais nessa função aí, que o domínio é todo R2. Se o domínio é todo R2, quer dizer que o x e o y pode ir de menos infinito até mais infinito. Você escolhe. Mas, e se eu travar aqui o y? Falo, não, a partir de agora o y tem que ser igual a 2. E só o x que vai variar. Como é que vai ficar essa função? Essa função vai ficar assim, ó, x² mais 4, que seria 2 ao quadrado. E se eu te pedisse agora, deriva essa função para mim, você conseguiria? Conseguiria. De maneira muito fácil, né? Qual é a derivada dessa função aqui quando eu fixei o meu y em 2? Qual é a derivada agora? É 2x. Tá? A derivada é 2x. Então, ó, por que você conseguiu prontamente calcular essa derivada? Porque o seu cérebro já percebeu que se eu fixo um valor y aqui, ó, no caso fixei em 2, poderia fixar em qualquer outra constante, no final, isso daqui vai me dar uma função que agora só depende de x. Ou seja, que só depende de uma única variável. E se tu tens uma função que só depende de uma única variável, tu sabe derivar. Tu sabe usar as regras de derivação. Aí, nesse caso, se eu derivo essa função aqui, então, o meu g' de x seria 2x. Então, gente, assim, de uma maneira assim até errada, né, posso até falar isso, as derivadas parciais, elas se resumem nisso, gente, por favor, não é isso, mas na prática, toda vez que a gente vai calcular uma derivada parcial, você está, no fundo, fixando a variável. Se tu tem duas variáveis, no caso x e y, então tu vai fixar uma delas e derivar só a outra. Se tu tivesse três variáveis aqui, x, y e z, olha só, se tu tivesse três variáveis aqui, ó, u depende de x, y e z. Digamos que é, sei lá, x² mais y menos, sei lá, cosseno de z. Vamos dizer que a função é essa. Se eu fixo uma única variável aqui, vamos dizer que eu fixei o y no 2 e deixei o x e o z livres. Então, eu teria x² mais 2 menos cosseno de z. Eu já saberia derivar isso aqui? Não, porque eu vou ter o mesmo problema. Tá, mas como é que eu vou derivar se aparece x e z aqui? Eu vou aplicar qual regra? Nesse caso aqui, eu teria que fixar o z também, por exemplo. Então, eu poderia fixar o z no 0. Isso aqui ia virar uma constante. E agora, você saberia derivar? Saberia, porque só sobrou uma variável. Então, as derivadas parciais, quando você for calcular, no final, você vai aplicar as regras de derivação apenas em uma variável. E as outras, elas estão fixas, elas estão paradas. É isso que está acontecendo. Claro que eu não vou acabar a aula aqui, né, gente? Olha, mas eu vou contar uma história para vocês. Quando eu estudei aqui na FPA, cálculo 2, eu era da engenharia civil, aqui da FPA, já comentei isso aqui algumas vezes, né? Aí, a gente não tinha professor de cálculo 2. Não sei se já aconteceu com vocês isso aqui, mas a gente não tinha professor. Aí, a gente ficou um semestre sem o cálculo 2. Quando foi na PLE, acho que alguns de vocês já fizeram PLE aqui também, né? Aquela velha PLE, quando não teve professor no período letivo normal, você
tem que ir para a Plé. Não sei se isso acontece aqui hoje em dia, mas lá na minha época, isso era o quê? 2012, isso acontecia frequentemente, infelizmente. Aí chegou a Plé, aí foi lá, ofertaram o cálculo 2 para a gente. Gente, sem brincadeira, a gente terminou um curso de cálculo 2 em 3 dias. 3 dias. Aí tu pensava, pessoal, então tu teve aula de manhã e de tarde, porque tem Plé que é assim, tem Plé que é aula de manhã, de tarde, às vezes até de noite. Mas não, foram 3 aulas, cada aula durou 1 hora ou menos. Sem brincadeira. E olha, eu lembro até hoje, né? Foram marcantes para mim essas aulas. Vocês acham que a gente aprendeu cálculo 2? Não aprendeu nada. Mas eu lembro da aula de derivada parcial. Porque a aula de derivada parcial que a gente estudou foi só isso aqui. Praticamente que eu falei para vocês agora. E pronto, e acabou toda a derivada parcial. A pessoa resumiu o quê? Em 10 minutos. Né? E no final, vocês sabem o resultado, né? Infelizmente, na nossa turma, na época, não tinha o projeto Newton na época, que se tivesse a gente estaria tendo aula aqui, né? E aí a gente com certeza teria o conteúdo completo de cálculo 2, mas aí o que aconteceu, nossa turma teve que correr atrás depois, né? Teve que meio que ser autodidata aí, porque, enfim. Na época não tinha cálculo 3, na engenharia civil, tinha tirado, agora voltou, que eu sei, mas na época a gente não tinha. E foi isso, essa foi a minha história com o cálculo 2, foi assim, e depois eu tive que correr atrás. Mas tá, gente, então, na prática é isso, mas a pergunta que fica é, tá, professor, beleza, mas por que é assim? Assim, por que eu posso definir isso daqui e isso daqui tem sentido, isso aqui tem uma importância, tem uma relevância? Ou melhor, o que é isso geometricamente? Essa é a pergunta. Por que eu posso definir as coisas assim e dizer que isso aqui ainda são derivadas parciais? Aí agora eu vou te lembrar, quando nós estávamos estudando gráficos de funções de 2 variáveis, tem uma etapa lá que é primordial para você entender o gráfico. Qual é essa etapa? É o traço do teu gráfico no plano XZ ou no plano YZ. Não é assim que funciona? Então, por exemplo, se fosse essa função aqui, que a gente até fez o gráfico dela, quando você chegou lá na parte de dizer qual é o gráfico dela no plano YZ, aí o que a gente fazia para dizer como era o gráfico dela no plano YZ, gente? O que você fazia? Pegava o x e igualava a zero. Zerava o x. É isso que você fazia. Ora, mas no fundo, quando eu zero o x, aí ficava assim, ó. Ficava z igual a f de 0y. Né? Ficava assim. Z igual a f de 0y. Aí como é que vai ficar aquela função lá? Vai ficar y ao quadrado. Gente, no fundo, eu já estava fazendo isso aqui. Isso que eu fiz hoje. Ou seja, nós já estávamos fixando uma das variáveis em uma constante. Só que no caso aqui, obrigatoriamente, a constante tinha que ser 0. Agora não, posso fixar em qualquer valor que eu queira. E no final, quando a gente fazia isso, o que isso significava geometricamente, vocês lembram? Significava que você tinha o gráfico da sua função, mas quando você fazia um corte transversal em cima do plano XZ ou YZ, dependendo do que você está analisando, ela vai virar o quê? Uma função do cálculo 1. Ela vai ter um traço, ela vai virar uma curva, que é um gráfico lá do cálculo 1. É assim que funciona. Tanto que nesse caso aqui, quando você fazer aqui, ó, o gráfico dela no plano YZ, isso aqui era uma parábola. Era isso daqui. Então, olha só, gente, o que eu estou falando para vocês? Graficamente, toda vez que você fixa uma das variáveis, é como se você estivesse fatiando o gráfico da sua função naquele plano. No plano, nesse caso aqui, eu estou fatiando o meu gráfico da função no plano y igual a 2. Então, é como se você estivesse desenhando o gráfico da função, nesse caso é o paraboloide, e você desenha o plano y igual a 2. E você pega a interseção dos dois. Você pega o corte. Esse corte vai te dar uma parábola. Só que uma parábola é uma função do cálculo 1. É uma função de uma única variável. E por isso que você consegue derivar ela tranquilamente. Eu fiz aqui no GeoGebra também essa situação. Quero mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Aqui
nós temos a minha função x² mais y². Tá? Tá aqui nosso paraboloide. O que eu estou fazendo? Eu vou fixar, nesse caso aqui, ó, eu estou fixando o meu x. Então, eu vou fixar esse paraboloide para x igual a 1. Ó, que está aparecendo aqui, ó, x igual a 1. Então, é como se eu estivesse pegando esse meu paraboloide e fazendo a interseção dele com o plano x igual a 1, que é o que vai aparecer aqui. Ó. Aqui, ó. Então, é como se estivesse pegando o paraboloide. De azul você tem o paraboloide, de vermelho é o plano x igual a 1. Ora, gente, quando eu faço esse corte, o que sobra aqui? Qual é a minha interseção? Deixa eu colocar aqui, ó. Essa aqui. Qual é a minha interseção? É uma parábola. Se você pega um paraboloide e corta aí transversalmente aqui com o plano, o teu resultado aqui, ó, vai ser uma parábola. Então, eu vou até tirar aqui. É isso que eu tive. Gente, mas essa parábola aqui, nada mais é do que uma função de onde? Do cálculo 1. E você sabe derivar funções do cálculo 1. Então, por isso que aqui em cálculo 2, nós vamos chamar essas derivadas de derivadas parciais. Porque nesse caso aqui, eu estou derivando parcialmente, nesse caso aqui do GeoGebra. Olha só a minha pergunta, presta atenção que ela é importante. Nesse caso que eu acabei de fazer aqui para vocês, ó, desse corte aqui. Eu estou derivando parcialmente a minha função em relação a x ou em relação a y? O que vocês acham? Nesse caso aí. Eu estou derivando em relação a y, porque o meu x é constante. Se o meu x é constante, você já dá para imaginar que a tua função só ficou em função de y. Só o y está variando. Então, é ele que eu vou derivar. Tudo bem, gente? Mas tá. Já disse como é que calcula, né, como é que a gente vai fazer. Já mostrei o gráfico, mas está faltando uma formalidade. Não dá para ficar assim. Tem que ter uma formalidade. Então, vamos definir, finalmente, o que é uma derivada parcial, gente? Deixa eu colocar aqui, né, para não parecer que isso aqui... Vamos fingir que eu falei de derivada parcial já com a definição. Tá, vamos fingir isso agora, por isso que eu estou apagando aqui, ó, o quadro. Vamos dizer que eu nem falei para vocês disso aqui ainda e que eu comecei pela definição, que deveria ser assim, né? Obviamente. Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos fixar um valor, né? Vou colocar assim, ó, fixando, tanto faz o x ou y, bora fixar o y igual a b. Ó, gente, quando eu colocar b, quer dizer que é uma constante, tá? Então, eu estou dizendo que y é igual a uma constante. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, enfim. Fixando y igual a b, nós vamos definir a derivada parcial como sendo o limite, olha só o que eu vou fazer, de f de... Aí que eu tenho que dizer, né? Aqui eu vou definir a derivada em um ponto específico. Por exemplo, eu defino a derivada em um ponto AB. Só que no ponto AB, o y vai estar sempre fixo em B e o meu x vai estar ali próximo de A. Então, vou colocar assim, ó, limite de f de A mais h, B, menos f de AB, dividido por h, quando h tende a zero. Essa definição é estranha para vocês? O que vocês acham? Não, né? Como era a definição de derivada lá no cálculo 1? Era isso daí, gente. Só que você tinha uma função, ó. Vou colocar aqui, uma função f de x, só de x, não tinha o y. Aí ficava assim a definição, ó. Limite de f, isso, a derivada num ponto A. Ficava a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero. Era assim. Gente, qual é a diferença agora? A diferença, ó, que nesse meu limite aqui, perceba que é só em x que ocorre uma variação, ocorre um acréscimo. Tá vendo? É só aqui, ó, na primeira coordenada que tem um acréscimo, a mais h. Então, é o x que está variando.
E o y? Perceba que o y está sempre o quê? Parado em B. Eu não tenho acréscimo aqui na segunda coordenada. Não tem B mais H. Não, é só B. B e B. O que significa é que nessa variação toda, o y permaneceu no mesmo lugar sempre. Então, isso daqui é o que a gente vai chamar de derivada parcial em relação a x. Tá? Nesse caso aqui, ó, só o x está variando. O acréscimo vem só na primeira coordenada. Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Qual vai ser a notação que eu vou usar? Aqui em cálculo 2, você não vai mais usar f'. Não vai. Ah, professor, por quê? Olha, porque se eu usar f', perceba que aqui, nesse caso, eu posso derivar em relação a x ou posso derivar em relação a y, né? Porque aqui eu fixei o meu y, mas eu poderia ter fixado o meu x e feito o y variar. Então, se eu só coloco f', quem é essa linha? Corresponde a derivada em quê? Em relação a x ou em relação a y? Entendeu? Então, vai gerar uma ambiguidade. A gente não quer ambiguidade. A gente quer uma coisa certa. Então, se eu estou me referindo à derivada em relação a x, a gente vai voltar para aquela outra notação de derivada. O professor tinha outra notação de derivada? Tinha. Vocês lembram, né? Não é só era f'. Qual era a outra notação? Muito bem. A de Leibniz, que era df dx. Não era assim? Pois é. A gente vai usar uma parecida com essa. Só que a gente não vai usar a letrinha D. A gente vai usar dRom, que é isso aqui, ó. Tá? Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Então, isso daqui é a derivada parcial de f em relação a x. Se você vê esse símbolo aqui, já sabe que é derivada parcial. Então, já sabe que a tua função ela depende de mais de uma variável. Tá? Se tu vê esse símbolo, só o d aqui, o que significa? Que isso aqui é uma derivada e a tua função só depende de uma única variável. É assim que vai funcionar. Para a gente diferenciar aqui em cálculo 2. Então, vou apagar aqui, vou escrever ela aqui do lado. Então, essa daqui vai ser a nossa derivada parcial de f em relação a x, isso num ponto AB, né? Que é o que nós estamos definindo aqui, ó. Então, isso aqui é a nossa derivada parcial de f em relação a x no ponto AB. Se fosse derivada parcial em relação a y, como é que ficaria? Bom, para eu derivar em relação a y, eu vou fixar o x. Tá? Então, eu vou fixar o meu x nesse caso, eu vou fixar o x igual a e o meu y que vai variar. Então, aqui eu vou ter derivada parcial de f em relação a y no ponto AB. Isso aqui vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Qual vai ser a diferença agora, gente? Desse limite aqui para esse daqui. Qual vai ser a diferença? A diferença vai ficar onde vai aparecer o h, esse acréscimo aqui. Porque antes o h ele aparecia na primeira coordenada. Isso significava que o x estava variando. Agora o h vai aparecer na segunda coordenada. Vai somar com b. Essa que é a diferença. É só essa. Só que já diz muita coisa. Então vai ficar limite de f de a b mais h menos f de AB sobre h. Está aqui. Então, pronto. Já conseguimos definir o que são as nossas derivadas parciais. Professor, mas quer dizer então que a derivada parcial é um limite? Sim. Que nem em cálculo 1. Em cálculo 1, a sua derivada também era um limite. Sempre foi limite, gente. Derivada sempre foi um limite. Só que depois você aprende as regras de derivação e você só quer usar as regras. Você não quer mais usar os limites, né? Infelizmente, porque a parte de limite era mais divertida, né? Antes das regras. Ok, então bora aqui para o nosso slide. Hoje, essa nossa aula de hoje é a aula 11. Já estamos chegando quase na metade aí das nossas aulas. Primeiro a gente está nesses conceitos iniciais. Aqui, ó, eu vou trazer um outro exemplo de uma outra função. Então, a função que eu vou trazer aqui, ó, essa daqui. Essa função é conhecida, né? Que função é essa, gente?
Qual é essa função aí? Vamos considerar que m é massa, v é velocidade. Energia cinética. Né? Energia cinética. Mas tem outros parecidos sim, mas aqui eu estou considerando que essa aqui é energia cinética. Então, você tem energia cinética de um sistema. Então, vai ser a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Nesse caso, se você fosse fazer o gráfico dessa função, que é energia cinética, ela é uma função que depende de duas variáveis. Eu sei que lá no ensino médio, a gente era acostumado a ver essa função aí como dependendo só da velocidade. Geralmente a massa era uma constante, digamos assim. Mas por que a massa tem que ser sempre constante, né? A gente pode fazer ela variar também. Você pode ter uma função energia cinética dependendo das duas, da massa e da velocidade. Você ia ter um gráfico mais ou menos assim, ó, como vocês estão vendo agora. E aí eu posso fixar uma das variáveis. Por exemplo, se eu fixar a minha variável velocidade, gente, olha a minha pergunta. Se eu fixar a minha variável velocidade, você tem uma ideia de como é que ficaria o gráfico da minha nova função? Se eu fixar a velocidade, ou seja, se eu atribuir um valor para a velocidade, você teria uma ideia de como ficaria o gráfico desse resultado? Eu vou dizer para vocês, ficaria uma reta. Por que uma reta? Porque ficaria, V ia ser uma constante, né? Então ficaria uma constante vezes uma variável. Uma constante vezes x, por exemplo. Isso é uma reta. Ou seja, se eu faço um corte aqui, ó, ou seja, se eu fixo a velocidade, o que sobra dessa função aqui, desse gráfico, é uma reta. Uma reta é uma função, como se fosse uma função de uma única variável. Está aqui, ó, você teria isso daqui, isso era o que sobraria. Do mesmo modo, se eu fixasse a massa, eu ia ter o quê? Mais ou menos aqui uma parábola. Porque você teria uma constante vezes v quadrado. Aí você teria uma parábola. Então, ó, não se engane, tá, gente? Nesse exemplo que eu dei ainda agora, de derivada parcial, você ia perceber que as derivadas parciais elas seriam parecidas. Porque num caso você teria 2x, no outro caso você teria 2y. Mas nem sempre isso vai acontecer. Tá? Nem sempre. Dependendo de onde você derivar, se você derivar em relação a x ou em relação a y, o resultado pode ser muito diferente. Ah, professor, mas os dois não são um corte? Né? Não é um corte? É um corte. Ó, vamos aqui rapidinho. Pense que você tem aqui o gráfico da sua função. Né? Você tem um gráfico. Você tem, por exemplo, o eixo x aqui e o eixo y para cá. Então, se você fixa o x, é como se você estivesse fazendo um fatiamento assim, nessa direção. Se você fixa o y, é como se você estivesse fazendo um fatiamento ó, nessa direção aqui. Então, só mudou a direção que eu fatiei o meu gráfico. No caso do paraboloide, se você lembrar, mesmo que eu mude a direção, eu sempre ia ter uma parábola. Mas aquilo é um caso específico. Porque, geralmente, se você muda a direção que você está fixando a sua variável lá, o teu gráfico ele pode mudar drasticamente. Então, não se engane. Então, às vezes, você está numa direção aqui, você mudou a direção, é como se tivesse um outro cenário, que nem você viu agora aqui na energia cinética. Se você olhasse para uma direção, você ia ter uma reta. Mas se você olhasse para outra direção, você ia ter uma parábola. Já é outra coisa bem diferente. E poderia ser uma outra coisa mais diferente ainda. Você poderia ter uma senoide. Você poderia ter ali uma função exponencial. Enfim, você tem várias possibilidades aí para trabalhar. Então, voltando para cá. Então, você já aprendeu que o que é derivar parcialmente? É quando uma das variáveis, né, vai aparecer no slide para vocês, é quando uma das variáveis está fixa. Se a tua variável está fixa, então você tem uma função agora de uma única variável, e para essa função de uma única variável, você sabe aplicar as regras de derivação, ou melhor, você sabe definir o que seria uma derivada. Tá? Então vai aparecer daqui a pouquinho para vocês, e a gente vai continuar aqui discutindo esses conceitos iniciais. Né? Tá aí, ó. Então você fixou uma variável, que eu fixei a variável y, e apliquei o que eu já sabia de derivada lá do cálculo 1. E eu obtive então esse limite aqui, que foi o limite que eu já escrevi no quadro. Com isso, nós definimos a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y. Então, já expliquei no quadro, já disse qual é a diferença, então agora vocês já sabem. Vamos continuar. Ó, então, aqui a gente tem alguns exercícios. Né? Calcule as derivadas parciais num ponto específico
Eu não vou fazer só a primeira questão mesmo, a segunda você pode fazer, mas não se preocupe com isso, porque daqui a pouco vão vir as regras de derivação também. Então, vamos lá. Primeira questão. Eu tenho f de xy igual a x² mais 2y. O ponto é o ponto 2, 3. Bom, gente, vamos lá. Aqui, a gente ainda não sabe as regras de derivação. Não sabemos ainda, né? Então, se eu não sei as regras de derivação ainda, eu vou usar a definição. Mas não se preocupe que no próximo slide eu já vou dizer como é que a gente vai, na maioria das vezes, calcular a derivada. Mas olha, preste atenção nesse exercício, porque nem sempre, olha só o que eu vou falar aqui para você agora, nem sempre você vai poder usar as regras de derivação. E nesses casos bem específicos que você não vai poder usar, você vai ter que calcular pela definição, tá bom? Então, por isso que eu digo, preste atenção agora nesse exercício, que a gente vai calcular pela definição. Então, vai ficar assim, ó. Bom, primeiro, gente, que para uma função de duas variáveis, eu te pergunto, eu tenho quantas derivadas parciais para calcular? Duas. Eu tenho a derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Então, aqui eu tenho duas derivadas para calcular. Então, eu vou ter que calcular elas separadamente. Então, vamos lá. Digamos que eu calcule primeiro a derivada em relação a x nesse ponto aí, ó, que é o ponto 2 e 3. Como é que vai ficar? Eu estou usando a definição. Então, vai ficar limite de f de 2. Olha só, a derivada em relação a x. Então, é no meu x que eu tenho uma variação. Eu tenho um acréscimo. Então, vai ficar aqui, ó, 2 mais h. E o meu y vai ser sempre 3 aqui, ó. 3 menos f aplicado no ponto 2, 3. Tudo isso dividido por h. Isso quando h tende a 0. E agora, pessoal, como é que eu calculo esse limite? Gente, é fácil, vamos lá. Aqui, ó, a função é essa. Então, no lugar desta função, eu vou jogar esses valores aqui. No lugar do x, eu vou colocar 2 mais h. Então, vai ficar 2 mais h ao quadrado. Então, vai ficar limite de 2 mais h ao quadrado. Aí aqui, mais 2 vezes y, só que o y é 3. Vai ficar mais 2 vezes y, que é 3. Aqui eu estou fazendo bem devagar, porque, de novo, a gente vai calcular algumas vezes pela definição aqui. Você vai ser obrigado algumas vezes a usar a definição. Por isso que eu estou fazendo bem devagar aqui. Aí, menos f aplicado nesse ponto. Então, menos. Aí, vamos aplicar. No lugar do x, eu vou colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Vou colocar aqui assim. Eu coloco entre parênteses só para a gente não errar o sinal, tá, gente? Porque tem um negativo aqui, ó. Aí ficou 4 mais, de novo, no lugar do y eu vou colocar 3. Então, vai ficar 2 vezes 3. Tudo isso dividido por h, quando h tende a 0. Vou continuar aqui embaixo. Isso aqui vai dar limite, quando h tende a 0. Aí aqui, vou fazer o quadrado do primeiro, mais, aquilo que você já sabe. Quadrado do primeiro, 4, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4h, mais o quadrado do segundo. Aqui vai dar 6, obviamente. Aqui vai ficar menos 4 e aqui menos 6. Menos 4, menos 6. Tudo dividido por h. Bom, o que dá para fazer aqui é simplificar. Eu tenho 4 menos 4, 6 menos 6. Vai sobrar só esse h e esse daqui. Posso colocar o h em evidência. Então, vai ficar limite, quando h tende a 0. Vamos colocar o h em evidência. Vai ficar 4 mais h dividido por h. Simplifico. Agora sim, né? Sobrou só a função 4 mais h, só que o h tende a 0. Então, no final, vai ficar só 4. Então, essa daqui é a nossa resposta. Então, a derivada parcial desta função em relação a x, nesse ponto, deu 4.
Agora nós vamos calcular a derivada parcial em relação a y. Vamos verificar se vai dar o mesmo resultado ou não. Então, ó, vamos calcular em relação a y no mesmo ponto. Então, gente, o que vai mudar aqui na minha definição? O que vai mudar é que esse h ele vai aparecer aqui, na segunda coordenada. É isso que vai mudar. Então, vai ficar ó, limite de f de 2, e aqui vai ficar 3 mais h, aí menos f 2, 3, tudo dividido por h, quando h tende a zero. Bom, vamos ver o que, dá para fazer aqui. Então, eu tenho limite quando h tende a zero. Aqui, no lugar do x, vai ficar só 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Mais, no lugar do y, eu vou ter 3 mais h. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais h, que vai me dar 6 mais 2h. E agora, menos, no lugar do x eu coloco de novo 2, no lugar do y eu coloco 3. Então, vai ficar de novo, menos 4 menos 6. Menos 4 menos 6, dividido por h. Aí, de novo, gente, simplifico aqui. Sobrou só 2h sobre h, que eu simplifico, e no final vai dar 2. Então, olha só, não deu o mesmo resultado. Tá? Então, você calcula os derivados parciais em relação a x e em relação a y, no mesmo ponto, exatamente no mesmo ponto, mas deu resultados diferentes. Bom, voltando para cá. Tá, professor, beleza, já entendi. Mas, afinal, como é que a gente vai calcular aqui em sala de aula, na maioria dos casos? Bom, na maioria dos casos, primeiro, vamos definir aqui como é que seria uma derivada parcial em um ponto arbitrário. Né? Porque perceba que eu fixei os pontos. Né? Eu disse, qual é a derivada no ponto AB? Mas qual seria a derivada num ponto qualquer, x, y? A definição não muda, gente. Ó, a definição aqui é a mesma. Tá? Então, se você está derivando em relação a x, aqui no x você vai somar com h. Se você estiver derivando em relação a y, no y você vai somar com h. Agora, preste atenção. Próximo slide, acho que é um dos mais importantes de hoje. Na prática, como é que a gente vai calcular derivadas parciais? Assim, ó. Na prática, quando você for calcular uma derivada parcial de uma função em relação a x, então você vai considerar que o y é uma constante, né? Porque por trás disso você fixou o y. E você vai derivar a sua função apenas em relação a x. Então, no final, se tu for derivar em relação a x, tu vai aplicar as regras de derivação somente para x. E o y tu vai tratar como se fosse uma constante. É isso que a gente vai fazer. A mesma coisa quando você for derivar em relação a y. Então, o x vai ser tratado como uma constante e você vai aplicar as regras de derivação em y. Claro, gente, que por trás disso, assim, antes de você aplicar as regras, quando você aplica uma regra de derivação, você já está supondo que a tua função é derivável naqueles pontos, tá? Você já está supondo isso. Então, a gente não vai tratar ainda de alguns casos delicados, em pontos que eu nem sei ainda se são deriváveis ou não. Então, pelo menos na aula de hoje, a gente só vai tratar de pontos que eu sei que a minha função é derivável e que eu posso aplicar as regras de derivação. Porque hoje, o que eu quero de vocês é se acostumar com esse novo conceito e principalmente a começar a calcular o máximo possível as derivadas parciais. Então, ó, eu trouxe aqui 3 exercícios dessa parte para a gente já ir começando os treinamentos. Perceba que agora ele não deu um ponto específico. Não, ele me deu uma função e pede, calcule os derivados da função, derivados parciais. Pronto. Então, bora fazer. Você vai perceber, gente, que esse assunto ele é mais um trabalho braçal, assim. É mais um esforço que você vai fazer do que algo necessariamente intelectual ou teórico, depois que você já entendeu o que é a derivada parcial. Então, primeira questão, eu já vou colocar as duas aqui.
o f de xy é igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes y ao cubo. Deixa eu logo colocar a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho uma função g que é igual a 5 vezes x elevado a 4 vezes y, x elevado a 4 vezes y elevado a 2, mais x vezes y elevado a 3, mais 4. Vamos fazer. Bom, qualquer uma dessas você conseguiria resolver tranquilamente usando a definição também. A definição, que é lá o limite, você pode usar sempre que você quiser. Tá? Isso já é a definição formal de derivada. Se o limite existir é porque a função é derivável no ponto, ou se ele não existir é porque não é derivável no ponto. Mas, como eu falei, na maioria das vezes o que a gente vai usar aqui são as regras de derivação. Então, para essa função aqui, eu vou calcular a derivada em relação a x primeiro. Então, ó, na hora que eu for derivar esta função em relação a x, o que eu faço, gente? Eu vou considerar que as outras variáveis, no caso só o y aqui, é constante. Vou considerar que o y é uma constante. E vou aplicar as regras que eu já conheço somente em relação a x. É assim que vai funcionar. Então, sabendo disso, vamos lá, gente, me ajudem. Como é que vai ficar essa derivada aqui? Primeiro, qual é a derivada de 3x²? Isso em relação a x. Vai ficar 6x, muito bem. 6x. E qual seria, ó, aí mais, qual seria a derivada de 2y³ em relação a x? Seria 0. Por que 0? Porque se eu estou derivando em relação a x, o y eu estou considerando que é uma constante. Se isso aqui é uma constante, qual é a derivada só da constante? É 0, tá? Então, é por isso. Então, aqui vai ficar 0. Então, a derivada é só 6x para essa função. Agora, vamos derivar aqui em relação a y. Quando eu for derivar esta função em relação a y, eu vou considerar que o x é uma constante. Então, nesse caso, gente, para esta derivada aqui, qual é a derivada de 3x²? É 0, que agora é o x que é uma constante. Então, vai ficar 0, mais, qual é a derivada dessa daqui? 2y³. 6y². Então, vai ficar 6y². Que somando com 0 é ele mesmo. Acabou. Acabou, é só isso aqui. Derivada parcial é isso. Mas, claro, dependendo da função, talvez você tenha um trabalho para calcular. Mas não é difícil, só tem que ter calma. E ficar atento, para não errar nada. Olha, vamos lá, segunda questão. Vamos derivar aqui a minha função g em relação a x. Então, vamos lá, tem um polinômio de novo, né? Me ajudem aqui. Eu quero derivar isso daqui, ó, 5x² y², eu quero derivar em relação a x. Nesse caso, eu te pergunto, quem é constante aqui mesmo? O 5 é constante e o y² também é considerado uma constante. Quando você ia derivar lá no cálculo 1, você ia derivar assim, ó, por exemplo, você ia derivar uma constante, sei lá, 10 vezes x². Você ia derivar. O que você fazia lá? Você conservava a constante, ficava 10, e você derivava só a função. Não era assim? Pois é, a gente vai fazer isso agora, tá, gente? Então, ó, o que é constante, eu já vou conservar. Então, aqui vai ficar 5y², eu não mexi nele, e eu vou derivar só o x². Então, eu vou escrever assim, ó. Então, vai ficar 5y² vezes a derivada em relação a x só da função x². Aí aqui é a mesma coisa, mas aqui o y³ é constante. Então, vai ficar y³ vezes a derivada em relação a x só da função x. Gente, por que aqui não foi 0 a derivada se o y é uma constante? Porque não é só a constante, não te esquece. A derivada vai ser 0 se tu tem só a constante, mais nada. Só a constante ali, aí a derivada é 0. Mas se tu tem a constante vezes a função, aí não vai ser 0. Tu vai preservar, tu vai conservar a constante e derivar a função. Que é o que eu estou fazendo aqui.
Aí mais, agora sim, derivada aqui, 4, que é uma constante, vai ficar 0. Pronto. Então agora, vou derivar x à quarta e vou derivar x. Aí vai ficar igual 5y ao quadrado. Aqui, gente, qual é a derivada disso aqui? 4x ao cubo, muito bem. Mais y ao cubo. Qual é a derivada de x? É 1. Então vai ficar só 1. Igual. Bom, aí bora ver como é que ficou, né? Aqui, bora multiplicar. 5 vezes 4 vai dar 20. Então vai ficar 20 x ao cubo y ao quadrado mais y ao cubo. Pronto, essa aqui demorou um pouquinho mais, só que a gente não teve dificuldade também. Só aplicando essas regras aí. Então, esse aqui é o resultado final. Bora derivar agora em relação a y. E aqui a gente pode ser um pouco mais rápido. Então, vou derivar a minha função em relação a y. Vai ficar assim, igual. Aí aqui agora o x que é constante, tá, gente? Então, vou conservar o x, vai ficar 5x à quarta vezes a derivada em relação a y do y ao quadrado. Aqui eu estou fazendo devagar, mas quando a gente for fazer mesmo, a gente vai fazer mais rápido isso aí. Mais, aqui eu vou conservar o x e vou derivar em relação a y só a função y ao cubo. E a derivada disso aqui é 0. Então ficou assim. Agora eu vou derivar o y ao quadrado, vai ser 2y. Vou derivar o y ao cubo, 3y ao quadrado. Então isso aqui vai ser 5x à quarta e vezes 2y mais x vezes 3. Escrever aqui de novo, 2y mais 3 mais x vezes 3y ao quadrado. Pronto. Agora é só multiplicar, né, o que está faltando aí. Aí, no caso, 5 com 2, isso aqui vai ficar 10x à quarta vezes y mais 3x vezes y ao quadrado. Pronto. Tá, então, mais uma vez, a resposta agora deu bem diferente, né, aí da resposta de cima, mas ainda assim foi fácil a gente achar. Então, não tem muito mistério. Alguma dúvida até aqui, gente? Derivada parcial? Tá, pessoal? Então, é isso que vai cair na prova? Basicamente é a derivada parcial. Claro, pode cair um limite lá, né, que você sabe que tem a ver também. Enfim, estude não só as derivadas parciais, mas é bom revisar aqueles assuntos que tem a ver também, até as funções de duas variáveis. Porque 10 aqui, que aqui eu multipliquei 5 com 2. Porque, estava aqui. Aí, o 5x à quarta, eu conservei, derivei só y ao quadrado. Aqui? Não, pois é, aqui é 2y. Aí, então, só multipliquei 2 com 5, ficou 10. Tá? É só por isso mesmo. Beleza. Então, bora para o terceiro item, né? Terceira questão. Terceiro exercício, já está aí. É o da raiz quadrada. Bom, agora a nossa função é h de xy igual a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Vamos lá, gente, vamos fazer isso daí. Se eu fosse derivar a minha função h em relação a x, como é que seria agora que eu tenho uma raiz quadrada aí? Olha, se eu estou derivando em relação a x, é porque o y é constante. Ele é uma constante. Ah, professor, mas e agora que tem a raiz, o que é que eu faço? Calma, imagina o seguinte. Se tu está considerando que o y é uma constante, coloca uma constante aí.
Por exemplo, se fosse isso daqui, ó, raiz de x² mais 1. Tu saberia derivar isso aqui no cálculo 1? Saberia? O que tu aplicaria aqui? Regra da cadeia, né? Ficaria a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 a raiz, vezes a derivada de x² mais 1, que é 2x. Não era isso que você faria? É isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, não vou nem continuar, porque a gente já vai fazer de novo. Então, se eu for derivar em relação a x, eu vou aplicar a regra da cadeia. Y é uma constante. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x² mais y², vezes, agora ó, eu vou derivar em relação a x o que está aqui dentro, que é x² mais y². Ó, aqui eu vou deixar como está essa fração. Vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x² mais y². E eu vou derivar isso daqui, gente, em relação a x. Quanto é que vai dar a derivada disso daqui do parêntese em relação a x? Vai dar 2x, só 2x, porque isso aqui vai zerar. Então, vai ficar só vezes 2x. E aí eu simplifico. 2 com 2, resposta final, x dividido pela raiz de x² mais y². Acabou. Então, essa aqui é a nossa derivada em relação a x. E agora, eu quero derivar em relação a y. Vou usar a mesma regra. Ó, quero derivar a minha função h em relação a y. De novo, vou aplicar a regra da cadeia, só que agora o x que é uma constante para mim. Então, vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de x² mais y², vezes a derivada em relação a y de x² mais y². Eu te pergunto, qual é a derivada desse parêntese agora? Qual é? 2y, né? Porque agora o x que é constante, ele que vai zerar. Então, ó, vai ficar no final y dividido pela raiz quadrada de x² mais y². Aqui eu já simplifiquei o 2 que ia aparecer aqui com o 2 que já estava ali embaixo. E é isso, gente. Alguma dúvida que a gente fez agora com a regra da cadeia? Não? Então, vamos continuar. Olha, e se a tua função tiver 3 variáveis, né? Isso é importante. Aí eu vou mostrar agora aqui para vocês as definições para funções de 3 variáveis. Então, vai aparecer no slide para a gente. Mas claro que isso aqui ainda é um limite, né? Então, mesmo que seja uma função de 3 variáveis, a derivada parcial ainda vai ser um limite. Tá aí, ó. Mas a ideia é a mesma. Então, se tu tiver uma função de 3 variáveis, as tuas derivadas parciais agora são 3. Tu pode derivar parcialmente em relação a x, em relação a y, em relação a z. Em cada uma delas, a diferença é onde está o teu acréscimo, a tua variação. O teu acréscimo está justamente naquela coordenada. Se a tua derivada é em relação a x, é porque o x está somando com h. E assim por diante. Né? As outras, ó, ou seja, quando tu deriva em relação a x, o y e o z são constantes. Estão fixas. Estão fixadas. E aí tu só vai aplicar as regras para x. Se tu derivar em relação a z, é porque x e y são constantes. E tu vai aplicar as regras somente para z. E assim sucessivamente. Então, ó, tem aqui pelo menos 2 questões para a gente fazer. Dessas 2 questões, não vou fazer as 2 também. Vou fazer só uma delas. Ou melhor, não, vou fazer melhor. Eu vou fazer para cá só uma derivada parcial. Você faz as outras. E para cá eu faço uma também. Para cada uma delas eu vou fazer só uma derivada parcial. E aí você faz as outras 2. Tá bom? Aí já fica como dever de casa. Então, na primeira questão, eu tenho f de xz igual ao seno de xyz.
E na segunda questão, eu tenho g de x, y, z igual a x vezes y vezes z sobre x mais y mais z. Bom, bora lá. Eu vou fazer só a primeira derivada. As outras duas, vou deixar para casa. Então aqui, gente, se eu for derivar a minha função na primeira questão em relação a x, de novo, eu tenho seno de x vezes y vezes z. Se eu estou derivando em relação a x, então é porque y e z para mim são constantes. E eu vou derivar só em relação a x. Vou aplicar a regra da cadeia. Vai ficar cosseno de x, y, z vezes a derivada em relação a x do que estava aí dentro, que era x, y, z. Agora vamos lá. Eu vou derivar isso aqui em relação a x. Y e z são constantes. Então eu vou conservar elas e vou derivar só em relação a x. Qual é a derivada em relação a x? É 1. Então no final, isso aqui o x vai dar 1 e eu vou sobrar só y, z. Então vai ficar y vezes z vezes o cosseno de x, y, z. Pronto. Essa é a nossa resposta. Bora fazer isso daqui agora. É a mesma ideia, gente. Eu vou aplicar as regras de derivação apenas para o x. Y e z são constantes. Só que nesse caso eu tenho uma fração e o x aparece em cima e aparece embaixo. Posso aplicar a regra do quociente? Posso. Como é que seria? Derivado do de cima, isso em relação a x, tá? Então, derivado do de cima em relação a x, vezes o denominador sem derivar, menos o de cima sem derivar, vezes a derivada em relação a x do denominador. Tudo isso aqui dividido pelo denominador ao quadrado. Agora é só calcular essas derivadas aqui, ó. Aí nesse caso, a gente acabou de fazer essa derivada, ó. Essa derivada em relação a x vai ficar só y vezes z. Então aqui vai ficar y vezes z vezes x mais y mais z menos. E aqui, gente, qual é a derivada de x mais y mais z em relação a x? Quanto você acha que vai dar isso aqui? Vai dar 1. Muito bem. Porque aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui é 1. Então, isso aqui, ó, é 1. Então, vai sobrar só x, y e z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Aqui eu não vou fazer, mas ó, eu poderia aqui multiplicar yz com esses aqui. Nessa minha multiplicação ia aparecer x, y, z menos x, y, z, eles se cancelariam, né? Caso cancelaria esse com esse daqui. E aí ficaria, no final, y vezes z vezes y mais z dividido por x mais y mais z ao quadrado. Tá? Deu para entender esse risco aqui? Não é que eu cortei esse só com x, né? Eu cortei esse já com a multiplicação desse com esse. E aí você vai ter esse resultado aqui final. Mas já sabe, gente, dever de casa, não esqueça, ó, o dever de casa você vai ter que fazer aqui as derivadas de f em relação a y e de f em relação a z. A mesma coisa para essa questão aqui. Você vai fazer derivada em relação a y, derivada em relação a z. Não se preocupe, porque baseado no que a gente fez aqui, você consegue resolver tranquilamente. Vamos agora para a próxima sessão. Eu quero falar para vocês agora da interpretação geométrica da derivada parcial. Só que assim, isso a gente consegue fazer rápido, uma vez que eu já mostrei para vocês graficamente o que é minha derivada parcial. Então, bora voltar para o GeoGebra. Quero mostrar de novo aquele paraboloide. Ó, bora voltar para cá, para o paraboloide. Bem aqui no GeoGebra. Ó, tá aí, nosso paraboloide. Então, não vou repetir, você já sabe que quando estou derivando parcialmente, é como se eu estivesse pegando aqui o meu gráfico e fazendo um corte transversal. No final, então, eu tenho simplesmente isso daqui, ó. Ora, isso daqui é uma função de uma única variável.
Nesse caso, que isso aqui virou uma função de uma única variável, então eu consigo calcular as derivadas parciais. Então, deixa eu voltar aqui rapidamente. Deixa eu escolher aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para o início. Ó, digamos que eu tenho... Deixa eu tirar aqui a interseção. Ó, digamos que eu tenho este paraboloide e eu tenho esse ponto bem aqui, ó. Quem é esse ponto? Ele é a imagem da minha função quando eu escolho um ponto específico. Quando x igual a y é igual a b, a minha função vai assumir uma imagem e é esse ponto aqui no gráfico. Então, digamos que eu queria calcular a derivada parcial neste ponto. Só que, claro, você vai dizer, tá, professor, tu vai calcular a derivada parcial. Ok, mas em relação a x ou em relação a y? Tá, bora dizer que é em relação a y. Eu quero calcular a derivada parcial nesse ponto. Agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar o x, ou seja, a gente vai fazer esse corte. Com isso, eu vou obter essa interseção. Com essa interseção, eu percebo que eu tenho uma função do cálculo 1, uma função de uma única variável. E se eu calcular a derivada parcial agora nesse ponto, eu vou ter o mesmo conceito de derivada do cálculo 1. Só que eu te pergunto, no cálculo 1, o que era uma derivada mesmo? Era o coeficiente angular da reta tangente. Reta tangente é quem? A esse gráfico aí. Então, olha só, essa aqui é a minha reta tangente. Então, se eu calculo, olha só, se eu estou calculando a derivada parcial em relação a y, por exemplo, o que eu estou calculando também é o coeficiente angular da reta tangente para esse ponto, considerando esse gráfico aqui. Se eu estivesse calculando a derivada parcial em relação a x, também seria o coeficiente angular de uma reta tangente, mas de uma outra reta, tá, gente? Fazendo um corte na outra direção. Porque para cada corte que você faz, você pode ter um gráfico diferente. E aí, quando você calcula a derivada parcial, você vai ter o coeficiente angular para aquele ponto, para aquele corte, para aquela direção. Tá? Então, basicamente, isso é a nossa derivada parcial, a interpretação geométrica dela. Resumindo, deixa eu colocar aqui no quadro. Olha só, se tu tem uma função f que depende de duas variáveis e tu vai fixar uma das variáveis, e tu considera um ponto AB. Bora aqui para o quadro. Se eu fixar o meu y e calcular a derivada somente em relação a x, então eu vou obter o coeficiente angular dessa reta, quando eu faço esse corte transversal em y igual a b. Agora, qual é a equação dessa reta? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar, se o meu y é fixo, eu estou no plano xz, tá? Porque o y virou uma constante. Então só sobra para mim de variável o x e o z. E a equação da reta tangente vai ficar assim, ó, vai ficar z... Aliás, como era no cálculo 1, você lembra? No cálculo 1 era assim, ó, y menos f de a igual... Aí você colocava dy dx, isso com x aplicado em a, vezes x menos a. Não era assim a equação da reta tangente? Vou até escrever aqui, que eu não escrevi. Deixa eu colocar aqui. Equação. Então, ó, o que a gente está vendo aqui é a equação da reta tangente. Só que o que eu estou querendo dizer para vocês é que em cálculo 2, quando você escolhe um ponto, você tem ali pelo menos duas retas tangentes, porque dependendo do corte que você fizer, ou na direção x ou na direção y, você vai ter um traço diferente. E para cada traço, você vai ter uma reta tangente. Então, ó, no caso que eu estou fixando y, a minha equação, ó, olha para cá e eu vou fazer parecido com o que está aqui agora. Vai ficar z menos
f aplicado em AB, a gente esquece que isso aqui é uma constante, igual a derivada parcial de f em relação a x, porque é o x que está variando, o y está fixo, aplicado no ponto AB, vezes x menos a. Tá? Então, isso aqui é a equação de uma reta tangente, quando o y está fixo e o x está variando. E se for o contrário? Bom, do contrário, se eu escolho fixar o meu x, como é que vai ficar? Vai ficar z menos f aplicado em AB igual a derivada parcial de f em relação a y aplicado no ponto AB, ó, porque agora é o y que está variando, o x está fixo, vezes y menos b. Pronto. Então, essa é a equação da reta tangente, quando o y está fixo e quando o x está fixo. Não te esquece, gente, que isso aqui é uma constante. Constante, isso aqui vai dar constante, porque eu estou aplicando um ponto específico. Então, no final, tu vai ter algo assim, ó, z igual a, sei lá, uma constante c vezes y mais d. Isso aqui é uma reta. E o x fixo ali. Tá? Então, pronto. Bora resolver pelo menos uma questão que tem que achar a reta tangente. Vamos voltar aqui para o slide. Então, ó, como eu disse para vocês, aqui no slide, isso tem uma função que é derivável. E você já sabe que fixando uma das variáveis, você tem justamente o traço da superfície naquele plano. Então, a tua derivada vai ser o coeficiente angular da reta tangente a esta interseção, nesse ponto específico, AB e F de AB. Aí, aqui eu não coloquei as equações da reta tangente, mas elas estão ali no quadro que eu acabei de mostrar para vocês. Bora resolver só uma questão e a gente vai falar sobre gradiente, que é a última parte da aula de hoje. Então, se tu tem essa função aqui, seno de x mais e elevado a y, determine a equação da reta tangente ao traço da superfície no plano y igual a zero e no ponto x igual a zero. Tá? Leia com bastante atenção essa questão. Bom, nesse exercício eu tenho f de xy igual ao seno de x mais e elevado a y. Ele quer a equação da reta tangente no plano y igual a zero e no ponto x igual a zero. Vamos lá, gente. Pessoal, preste muita atenção. Nesse caso aqui, só olhando o que ele escreveu, quem está fixo, quem está variando? Quem é a variável que está fixa aí? É y ou é x? É y, porque não, o y que é o plano. Plano é aquele que faz o corte, tá? Então é aquele que você fixou primeiro. Então eu fixei primeiro o y, ou seja, eu peguei o gráfico dessa função e fiz a interseção com o plano y0. Se é o plano y0, então quem você vai derivar, o x ou o y? Você vai derivar o x. Tudo bem. Então, para essa função aí, ó, eu quero calcular a derivada em relação a x. Vamos lá. Quando eu calculo a derivada em relação a x, como é que vai ficar? Derivada do seno de x em relação a x vai ficar como? Cosseno de x. E como é que vai ficar a derivada de e elevado a y em relação a x? Zero, porque y é uma constante. Tá? Então vai ficar zero. Pronto. Então, ó, eu já tenho a minha função e eu já tenho a derivada em relação a x. Só preciso da derivada em relação a x nesse caso. Então, agora eu vou aplicar no ponto. Qual é o ponto? X igual a zero, y igual a zero. Então, eu vou aplicar esses valores aqui no ponto 0, 0. Aí, como é que vai ficar? Quem é o f de 0, 0? Vai ficar seno de 0 e elevado a 0. Isso aqui dá quanto? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 1. E vou aplicar também nesse ponto aqui, ó, derivada de f em relação a x, aplicado no ponto 0, 0, vai ficar cosseno de 0, que é quanto?
é 1 também. Ora, então como é que vai ficar a equação da reta tangente? Vai ficar assim, ó. Qual é a minha equação? Se o meu y está fixo, a equação é essa aqui, ó. Z menos f de 0, 0 igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0 vezes x menos 0. É isso. Quanto vale o f de 0, 0? 1. Quanto vai essa derivada aqui todinha aplicada no ponto 0, 0? 1 também. Então, ó, isso aqui vale 1. Isso aqui tudinho vale 1. Então, no final, a minha equação vai ser z igual, aqui x menos 0 é x, então vai ficar só x mais 1. Acabou. Está aqui. Então, a equação da reta tangente é essa daqui. É a reta x mais 1. Isso no plano y igual a 0. Tudo bem, gente? Tá. Para finalizar nossa aula de hoje, eu só queria tratar de um único conceito com vocês, mas é um conceito bem fácil, não se preocupem. Eu quero falar aqui rapidamente com vocês o que é gradiente. Então, bora voltar aqui no nosso slide e eu vou definir rapidamente o que é... Assim, detalhe, eu não vou dizer ainda qual é o significado geométrico dele, mas a gente vai falar sobre isso, não se preocupe, tá bom? Hoje é só mesmo como calcula. Em outra aula, quando vocês estiverem mais descansados, a gente vai falar sobre a aplicação dele, que é uma aplicação muito boa, inclusive, muito elegante. Então, ó, o que é o gradiente? Gente, toda vez que você ouvir essa palavra gradiente aqui em cálculo 2, primeiro que a gente vai usar essa simbologia aqui, ó. Tem o delta ao contrário, tá? Tá aqui. É isso daqui. Então, isso aqui é o nabla. Então, aqui, ó, você tem essa simbologia, e aí, nesse caso, você lê gradiente de f. O gradiente de f nada mais é do que um vetor formado pelas derivadas parciais da tua função. Então, por exemplo, se a tua função ela tem duas variáveis, então tu tem quantas derivadas parciais? 2. Então, o teu vetor gradiente vai ser um vetor com duas coordenadas, onde cada uma delas vai ser uma derivada parcial. É só isso. Tá? Ah, professor, e se a minha função tiver 3 variáveis? Então, o teu vetor gradiente vai ser um vetor com 3 coordenadas, onde cada uma delas você vai ter uma derivada parcial. É só isso. Então, bora resolver aqui. Uma questão. Eu vou resolver uma questão, aí na próxima aula a gente resolve essa segunda aqui, só para a gente relembrar o conceito de gradiente. Então, ó, vamos lá. Até porque essa segunda é boa também para a gente recapitular o que a gente viu hoje. Então, a gente vai fazer só essa primeira aí. Olha, você vai ver que é bem simples. Aí eu tenho f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bora lá. Bom, nessa questão aí, o que a gente vai fazer? Eu quero que você calcule para mim o gradiente dessa função. Tá? Se eu quero que você calcule o gradiente dessa função, o que a gente vai fazer? Para calcular o gradiente, ó, o gradiente é esse símbolo aqui, ó, gradiente de f. O gradiente ele é um vetor formado pelas derivadas parciais. Então, a primeira coordenada seria a derivada de f em relação a x. E a segunda coordenada seria a derivada de f em relação a y. É isso. Então, antes de eu calcular o gradiente, eu já poderia, se eu quiser, calcular as derivadas parciais. Então, nesse caso aqui, gente, olha só, para essa função aí, me diga, quem é a derivada parcial de f em relação a x dessa função aqui? 2x. Né? Já que o y é constante, vai ser 0. E quem é a derivada parcial de f em relação a y? Nesse caso aí, quem é? 2y. Pronto. Ah, então, quem vai... Ah, acabou? É isso aqui? Não. Agora, eu consigo montar meu vetor gradiente. Então, quem é meu vetor gradiente? Meu vetor gradiente, ó, é, na primeira coordenada, 2x, e na segunda, 2y. Acabou. Pronto. É isso. Claro,
Isso tem uma aplicação forte por trás, mas como eu falei, a gente não vai ver hoje, mas não se preocupe, a gente ainda vai ver. Mas o importante para hoje, pelo menos, é você ter entendido o que é o vetor gradiente e como é que calcula ele. Que é uma coisa simples também, porque envolve diretamente as derivadas parciais. Alguém tem alguma pergunta? Tá, então com isso a gente encerra a aula de hoje. A gente se vê novamente na quarta-feira. Então obrigado pela presença e até mais.